Oi! Vou ler agora Famílias Indestrutíveis. O que não lhe ensinaram sobre a construção de um lar, do autor Rafael Neri. Capítulo 4, intitulado A Vida a Dois. Explorar a vida a dois requer uma abordagem bastante atenta a uma diversidade de sentimentos e condutas. Alguns pontos em especial, como a busca por coerência ao gerir finanças e espiritualidade, por exemplo, despontam como obstáculos contínuos no dia a dia familiar. Trata-se de questões sensíveis que demandam bastante aptidão dos cônjuges para assegurar o bem-estar do relacionamento. E é em um cenário como esse que o amor, constantemente cultivado e posto à prova, revela-se por meio de pequenos gestos ou palavras de afeto no cotidiano. Considerando que cada ser humano é único e, portanto, tem seu próprio modo de se portar, conforme a criação que teve e costumes adquiridos, percebemos que a verdadeira unidade não reside na semelhança de comportamentos, mas em uma cosmovisão alinhada. Isto é, as singularidades de ambos devem, sim, ser valorizadas, sem que se abra mão dos princípios que os unem. E isso nos permite entender que encontramos justamente nas questões mais complicadas da convivência a chance de expressarmos o amor descrito em 1 Coríntios, capítulo 13. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. As linguagens do amor. Há milênios, o amor tem se manifestado como uma força misteriosa na experiência humana. Sua descrição bíblica desvela uma perspectiva atemporal que nos instiga a refletir sobre como compreendê-lo e expressá-lo em diferentes circunstâncias. Uma teoria particularmente notável foi proposta por Gary Chapman, que apresenta um quadro conceitual sobre maneiras de demonstrar e receber afeição, em sua obra As 5 Linguagens do Amor. Optei por explorar essa tese, sobretudo, pois notei que ela apresenta um impacto significativo e aplicável à aprimoração das conexões humanas diárias. Observo que o amor entre cônjuges, por vezes, perde-se na tradução. Conforme Chapman propõe, cada pessoa costuma amar e sentir-se amada, predominantemente por meio de alguma linguagem. Quando o marido e a mulher desconhecem as linguagens dominantes um do outro, podem acabar não comunicando muito bem o apreço que têm para com o cônjuge, levando-o a se sentir negligenciado. Em contrapartida,
ao se familiarizarem com as diferentes expressões de amor, ganham a capacidade de reconhecer o modo como os demais sentem-se amados e, então, comunicam seu afeto em um idioma compreensível a quem recebe. Mesmo em instantes de silêncio, o amor pode se revelar ao dedicarmos algum tempo a alguém. Não se trata apenas de estar junto à pessoa, mas de fato dispor da sua presença consciente e atenciosamente. Momentos que parecem simples, como uma conversa sem interrupções ou um passeio, podem significar todo um universo para algumas pessoas. Nas páginas da Bíblia, deparamos-nos com o exemplo de Maria, que ao ver Jesus, logo se dispôs a sentar-se aos seus pés e ouvir seus ensinamentos. Este gesto foi prontamente reconhecido e valorizado pelo Mestre, e demonstra o valor do tempo de qualidade dedicado a alguém. Já a sua irmã, Marta, absorta nos afazeres da casa, perdeu uma ótima oportunidade de conectar-se com o Senhor. A escolha de Maria nos serve como uma lembrança de que, em meio às demandas da vida, vale a pena priorizar tempos de conexão com quem amamos, por mais comuns que sejam esses instantes. Palavras também desempenham um papel imprescindível na articulação do amor. Ao longo dos séculos, diversos poetas, romancistas e outros tipos de escritores ilustraram o poder que elas carregam para expressar sentimentos. De Shakespeare a Pablo Neruda, vemos como palavras são essenciais para narrar e revelar emoções de modo tão preciso quanto sutil. Por intermédio delas, podemos estabelecer uma conexão entre o subjetivo e o objetivo, além de fazer com que o imaterial seja compreendido, sentido e compartilhado. O poeta britânico Edward Bulwer Lytton não se enganou ao dizer que a caneta, com o qual se escreve, é mais poderosa do que a espada, uma vez que as palavras não só trazem à vida o que os sentimos, mas também podemos agir como lâminas afiadas e ferir quem as ouve. A esse respeito, a poetisa Emily Dickinson uma vez escreveu: "Uma palavra se esvai, quando da boca sai, dizem por aí. Mas eu acredito, sim. Quem é nesse momento, enfim, que ela passa a existir?" Quanto aos presentes, a tradição de ofertá-los sempre simbolizou apreço e carinho. Mais do que uma conotação materialista, presentear e ser presenteado revela uma essência sagrada para nós, pois a palavra do Senhor encontramos retratos vivos de um Deus generoso, um Pai celestial que, com um coração transbordante de amor, não só anseia por derramar bênçãos sobre seus amados filhos, mas já ofertou o presente supremo, a vida de Jesus, seu Filho unigênito. Essa manifestação de sua graça não foi a única. Seu favor imerecido revela-se a cada sopro de vida, nas pequenas e grandes coisas do nosso cotidiano. E lembra-nos constantemente de que somos amados de maneira incondicional. Essa essência divina voltada para o ato de presentear revela-se em diversos personagens, como os reis magos que visitaram Jesus, guiados por uma estrela. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes. Da mesma forma que honraram a divindade do menino Jesus por meio de seus presentes, cada oferta que fazemos torna-se uma celebração silenciosa do amor que dedicamos a alguém.
Assim também nossas ações podem ser traduzidas como demonstrações de apreço. Há um antigo provérbio que nos lembra de uma verdade incontestável: as ações falam mais alto do que as palavras. E algumas pessoas tendem a encontrar nas atitudes cotidianas uma maneira de expressar carinho ou de se sentirem amadas. Talvez encontrar a pia sem uma louça suja, ver a roupa que gostaria de usar bem limpa e passada, ou simplesmente ser servido à mesa. Pequenos atos, por vezes subestimados, podem embelezar a convivência diária. Provérbios 11, versículo 24, faz uma alusão eloquente ao poder da generosidade e nos ensina que ela é a precursora de uma vida próspera. Portanto, tais gestos, embora simples, podem enriquecer nossos relacionamentos de maneiras surpreendentes. Entre as manifestações de amor, temos ainda o toque físico, capaz de promover conexões e sentimentos de modo único. Desde os momentos de amor entre marido e mulher, até os primeiros gestos de carinho entre os pais e um filho, o toque é uma força motriz na experiência humana, uma linguagem que transcende as fronteiras verbais e se torna uma ponte que une almas. Existem gestos cujo valor é imensurável. Abraços que servem de refúgios em momentos de desespero. Beijos que revelam paixão. O entrelaçar de dedos a simbolizar apreço pela companhia do outro. E, para os casados, o contato, pele a pele, que solidifica sua aliança eterna. Em todas estas ações, o toque possui uma importância inestimável no fortalecimento de laços. Conhecer as diferentes linguagens do amor é ter em mãos uma ferramenta poderosa para facilitar as interações humanas. Podemos usá-la para compreender as expressões afetivas do outro, especialmente daqueles com quem convivemos, e revelar com isso respeito e carinho. Também para demonstrar nosso amor de forma clara, e podemos ainda ir além, ampliando nosso repertório de linguagens. Ou seja, uma vez que temos consciência das diversas expressões do amor, cabe-nos fazer como o mestre, oferecer e receber amor do próximo de todas as maneiras possíveis. Aprendendo a lidar com as diferenças. É interessante observar como encontramos na história exemplos de relacionamentos que se mostraram fortes, apesar das circunstâncias desafiadoras. A narrativa bíblica de Ruth é um deles, pois sua união com Boaz triunfou sobre diferenças de nacionalidade, faixa etária e status social. Adentrando terras israelitas, Ruth, uma viúva moabita, permaneceu ao lado de sua sogra, Noemi, mesmo quando esta perdeu seu esposo e filhos, ainda em Moabe. Em Belém, a jovem enfrentou dificuldades financeiras e sociais. Tais circunstâncias levaram-na a coletar espigas nos campos pertencentes a Boaz. Admirado pela sua integridade e dedicação, ele desenvolveu um interesse por Ruth e casou-se com ela. E não só mudou a vida da jovem moabita, mas também ofereceu proteção e apoio a Noemi, sua sogra. Inspirados por histórias como essa, percebemos que o matrimônio simboliza a junção de duas existências que carregam diferenças. Cada pessoa traz para a relação lembranças da infância, legados familiares que moldam sua identidade, as convicções que obteve ao longo da trajetória, etc. Os traumas e as alegrias do passado, com frequência escondidos nas sombras do inconsciente, podem emergir de formas inesperadas. Tais peculiaridades às vezes podem chocar-se e causar atritos, mas também carregam o potencial de enriquecer a convivência dos consortes, desde que sejam devidamente compreendidas e administradas.
Não é sábio escolher alguém que seja seu completo oposto. Por outro lado, buscar semelhanças excessivas pode revelar um certo narcisismo, ou seja, a autoobsessão e dificuldade em valorizar as características únicas das outras pessoas. Existe uma premissa de que um relacionamento só será bem-sucedido se os parceiros atenderem a uma lista pré-definida de atributos e interesses comuns. Contudo, gostaria de propor uma visão contraintuitiva. É bom haver diferenças, pois lidar com elas diariamente ajuda-nos a obter um caráter tratado e aprovado, seja em maior ou menor grau. Elas sempre existem nas relações e, em vez de serem empecilhos, deveriam ser percebidas como oportunidades para crescimento pessoal e complementação entre ambos. Em momentos de orgulho e soberba, frequentemente nos obstinamos, recusando-nos a aceitar o outro em sua autenticidade. Todavia, quando o acolhemos, tornamo-nos capazes de desvendar novas profundezas e deleitar-nos em inusitadas alegrias. Casar-se denota união com alguém distinto de si próprio e, consequentemente, comprometimento para abraçar as diferenças e transformá-las em uma fonte de força para a relação. O respeito e a singularidade do outro, a integridade nas ações e a preservação de um espaço em que ambos os cônjuges se sentem vistos, ouvidos e valorizados são indispensáveis. Valores inegociáveis. Cada ser humano vive dia após dia conforme os princípios que o regem e, ao iniciar uma relação, deve buscar alinhamento entre seus valores e os de seu parceiro. Afinal, eles delineiam os limites do que é proibido, permitido ou obrigatório. Em oposição à subjetividade de opiniões e meros devaneios, é crucial que tais valores sejam baseados em concepções objetivas, discerníveis a qualquer pessoa imbuída de consciência ética. Ou seja, ambos necessitam buscar a verdade. Assim sendo, cada casal precisa dialogar de maneira gradual, construtiva e empática sobre as diretrizes a serem adotadas no lar, além de considerar cuidadosamente a maneira como elas serão aplicadas. Para inúmeros casais, a palavra do Senhor é a base da vida familiar, sobre a qual reafirmam compromissos, renovam suas esperanças e fortalecem o laço de amor. Tenho plena convicção de que desconsiderar ou minimizar o que dizem as Escrituras nos priva de estabelecer estabilidade e segurança. Em contrapartida, conectar-se com Deus por meio da leitura bíblica promove uma compreensão mais aprofundada de nosso papel existencial segundo os desígnios divinos. Tais momentos conduzem-nos a uma introspecção que nos ajuda a identificar nossas imperfeições e a corrigir atitudes e pensamentos. Essa conexão pessoal com a Bíblia Sagrada, no entanto, pode ser ainda mais significativa quando vivenciada em comunhão com outros que compartilham da mesma fé. A vida devocional comunitária frequentemente suscita questionamentos, e eles se tornaram tão recorrentes ao longo dos anos que procurei estudá-los mais a fundo. Foi quando me deparei com interessantes visões a esse respeito. Paul Tillich, por exemplo, articulou que o ato de fé não se configura como uma experiência solitária ou isolada. Antes, trata-se de uma expressão que nos vincula a algo maior que nossa individualidade. Isto é, ao expressarmos nossa fé,
estamos, na verdade, conectando-nos a uma comunidade que partilha crenças e valores semelhantes. Sendo assim, a fé também se revela como um convite para que nos tornemos parte de uma sociedade e de uma tradição. Muitos vêm até mim com indagações como: seria problemático um cristão se casar com alguém de outra religião? Ou é apropriado que, enquanto congrego na igreja X, minha esposa participe da igreja Y? Durante o namoro, tais divergências talvez aparentem ser mais administráveis, mas à medida que o relacionamento evolui, em especial durante o noivado e, subsequentemente, no matrimônio, essa dualidade tende a atrapalhar a relação. Participar de uma igreja local, na qual práticas religiosas são cultivadas com regularidade, mostra-se imprescindível para a integridade da vida familiar e a edificação de um legado espiritual. Até porque é ali que a família receberá o suporte necessário, sobretudo em momentos desafiadores. Portanto, um casal unido por laços matrimoniais que busca espiritualidade em direções divergentes é uma ideia impensável. A fé deve ser uma caminhada compartilhada, permeada de propósito comum. Mas, embora esse ponto seja importante para a coesão matrimonial, observamos que não é o único pilar que sustenta a estrutura de uma união estável. Outro aspecto importante na vida conjugal é a maneira como lidamos com divergências de opiniões. Na vida a dois, discordâncias são inevitáveis. Contudo, discordar e brigar são atitudes distintas. Enquanto a primeira representa uma expressão natural das diferenças humanas, que pode se manifestar de forma saudável nas relações, a segunda insinua uma esfera de confronto e antagonismo, na qual se pressupõe a existência de oponentes. Diante dessa distinção, é necessário compreender que os cônjuges jamais devem se posicionar como adversários, mas sim como parceiros comprometidos a crescerem juntos. Em um mundo permeado por relações superficiais, egoísmo e degradação, a virtude da honra ganha notoriedade e mostra-se extremamente necessária, sobretudo ao lidarmos com desacordos. Honrar alguém não se limita à oferta de elogios, mas envolve uma apreciação profunda, a se expressar tanto em ações quanto em nossa mentalidade. Em outras palavras, faz-se essencial pensar no outro de modo honroso, reconhecendo o valor e a singularidade que este ser agrega aos lugares onde se encontra. Todo o desentendimento deve ser abordado e resolvido discreta e amorosamente, tendo em vista que abster-se de expor o cônjuge, sobretudo as crianças, preserva o ambiente familiar. Paralelamente, defender o parceiro constitui um dever, enquanto permitir sua difamação ou depreciação em nossa presença é inadmissível. Uma relação forte e saudável se constrói sobre a manutenção da privacidade, do respeito e da proteção recíproca, além de uma consciência clara sobre os limites da abertura que se propõe a terceiros. Por exemplo, não há lugar para intimidade ou aproximação desmedida com pessoas do sexo oposto após o matrimônio. Tampouco para amizades pré-existentes. A existência dessas interações deve ser meticulosamente ponderada, no cenário profissional ou em qualquer outro contexto comunitário. É normal haver relações cordiais entre homens e mulheres. Todavia, elas devem ser pautadas pelo respeito e guardar uma distância apropriada, a fim de se evitar qualquer tipo de ambiguidade. Com essa simples atitude, você assegurará conforto ao cônjuge e proteção ao relacionamento matrimonial.
Embora associada a elementos externos, a privacidade no casamento também abrange uma notável dimensão interna entre as duas partes. Nesse cenário, surgem algumas interrogações. Quais são os fatores cruciais para um relacionamento pautado em confiança e transparência? Como os ideais de franqueza e a preservação de certos aspectos da vida pessoal encontram equilíbrio? Entendo que casamento compreende compartilhar a vida com o outro, incluindo sonhos, desafios e segredos. Isso demanda refletir sobre questões que impactam o cotidiano, como a partilha de senhas de dispositivos eletrônicos ou acesso às informações financeiras, por exemplo. Deriva-se daí, então, uma premissa substancial. Sabendo que o marido e mulher se tornaram um, dimensão alguma de sua vida deveria ser ocultada de seu cônjuge. Certamente existem exceções em circunstâncias específicas, como profissões que abarcam o conhecimento de informações confidenciais relativas à segurança nacional. É evidente que, em casos assim, o sigilo torna-se indispensável, até mesmo considerando a proteção do cônjuge. Contudo, temos de reconhecer que a transparência e a franqueza são valores fundamentais. Se o marido e a esposa desejam se relacionar de maneira saudável, devem evitar segredos desnecessários. Separar um tempo especial apenas para dedicarem-se um ao outro é, também, um pilar fundamental na construção de uma intimidade sadia, especialmente em tempos contemporâneos, marcados por agendas lotadas de compromissos profissionais e demandas domésticas, além de diversos outros fatores que consomem nosso tempo. Reservar um dia na semana para o casal é uma atitude necessária e prudente. Essa é uma ocasião cujo foco está na conexão romântica e íntima, e mantê-lo expressa o zelo de ambos para com a relação, ainda que pareça banal. Por outro lado, negligenciá-lo pode desencadear desgaste, distanciamento e, em casos extremos, até separação total. Tenha certeza de que garantir momentos de conexão não é um luxo, e sim uma necessidade para um casamento saudável e duradouro. Outro ponto fundamental para a construção de uma vida conjunta é o alinhamento de sonhos e metas, desde a realização de uma viagem desejada à compra de uma casa, por exemplo. Esse tipo de definição funciona como um norte na caminhada a dois. Mesmo no início da relação, como a fase do namoro, é útil começar a vislumbrar um futuro em comum. Se considerarmos um casal que conta com rendimentos medianos e está se preparando para o casamento, seria prudente que traçasse objetivos claros em termos de ganhos financeiros. Desse modo, ambos evitariam gastos desnecessários, focando no alvo estabelecido, e poderiam motivar-se mutuamente. Há diversos fatores a serem alinhados para que o convívio em família flua com leveza e força ao mesmo tempo. Trata-se de um processo contínuo, repleto de diálogos, paciência e perseverança. Porém, por mais trabalhoso que seja, certamente valerá a pena construir um lar na rocha, blindado contra todo o vento contrário. E há algo fascinante que acontece ao longo de tal construção. Análogo a um músico que, após incontáveis práticas, executa uma peça sem a necessidade de pensar em cada nota. Um casal que se dedica a consolidar seus valores compartilhados, eventualmente percebe que esses princípios se transmutam em elementos cada vez mais intuitivos na relação. Isso com certeza não os dispensa de manterem a comunicação alinhada a respeito das questões inegociáveis a ambos, porém, provê grande ajuda. Por fim, há um conceito que também demanda compreensão e empenho mútuo: a unidade.
Tanto o marido quanto a esposa devem perceber que sua relação transcende a coexistência e divisão de tarefas diárias. Trata-se da busca constante por uma harmonia que permeia cada aspecto da vida a dois, desde a elaboração de objetivos a longo prazo até pequenas ações cotidianas. Os cônjuges deixam para trás uma perspectiva unipessoal, e tudo passa a ser percebido por uma dimensão plural, em que seus problemas ou meus sonhos se transformam-se em nossos. Lembre-se sempre de que, ao se unir em matrimônio, tornam-se uma só carne. Administração financeira. Considerar a unicidade também é essencial quando tratamos da administração de dinheiro do lar. Um tópico frequentemente subestimado na vida a dois, mas que deve ser alinhado com bastante zelo. Por mais que questões ligadas à intimidade sexual, como traição, autoerotismo e falta de libido, ocupem o topo da lista de problemas conjugais, o tema monetário aparece logo em seguida. O interessante é que, muitas vezes, não é a escassez de recursos que provoca conflitos, e, sim, a maneira como o dinheiro é gerenciado. Existem duas situações bem claras: casais que enfrentam grandes dívidas ou falências e os que contam com um saldo positivo, porém divergem acerca do que fazer com o dinheiro. No primeiro caso, as circunstâncias pressionam o homem e a mulher, que lidam com a sobrecarga emocional de não saberem como equilibrar as contas ou a constante correria em busca de soluções. Quanto aos casais que contam com recursos suficientes, noto que costumam discutir em função de suas opiniões discordantes. Às vezes, um deseja despender uma quantia em uma viagem ao exterior, enquanto o outro prefere adquirir um carro mais confortável, por exemplo. Não é a falta de dinheiro, mas a falta de unidade na gestão financeira que tende a causar tensões significativas e até mesmo levar o casal a um sério distanciamento. Observar casais ao longo dos anos me revelou a importância de ser uma só carne, nas finanças também. A beleza e a harmonia em ter um único bolso. Sei que essa concepção talvez pareça incabível para alguns. Contudo, optar pela separação monetária é que pode semear certa desconfiança. Afinal, por que manter os recursos isolados, senão para aproveitar a liberdade de gastar sem o conhecimento ou a aprovação do outro? Defendo a ideia da união financeira completa. Isso não significa que ambos não possam ter autonomia alguma nem desenvolver projetos individuais, mas que as grandes decisões sejam tomadas em conjunto, a fim de evitar surpresas e até conceder ao outro a oportunidade de apoiá-lo. Por exemplo, se houver a chance de auxiliarem um parente em necessidade, o casal irá ponderar sobre a questão e chegar a um consenso, conforme a realidade financeira de ambos no momento, bem como a disposição de exercerem generosidade. Manter o equilíbrio financeiro é essencial e, nesse sentido, devemos entender a dualidade existente entre amar e desprezar o dinheiro, dois extremos bastante prejudiciais. De acordo com a palavra, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, sendo que cobiçá-lo leva alguns até mesmo a se desviarem da fé. No casamento, há outros reflexos. Pode ser que o marido ou a esposa tenha atitudes mesquinhas e negligencie gastos necessários ao bem-estar da própria família, ou que deixe de priorizar seus filhos e o cônjuge, em busca de mais e mais dinheiro. Há casos em que o marido hesita em permitir que sua esposa vá ao salão. A mulher gasta apenas consigo mesma. O cônjuge esconde ganhos ou heranças e diversos outros comportamentos nocivos que desgastarão a união.
Agora, repare que o problema não é o dinheiro, e sim o amor ao dinheiro. Podemos imaginá-lo como um soldado que está a serviço de um comandante e deve seguir suas ordens. Se a ordem for sábia, fará um bom trabalho. Caso contrário, causará destruição. Sendo assim, recursos financeiros não devem ser desprezados, mas administrados com equilíbrio. Por falta de precaução, muitos casais acabam se encontrando em situações difíceis quando surgem imprevistos, ou então quando acumulam dívidas, que se tornam fontes de estresse e complicam seriamente o rumo da relação. Portanto, é fundamental tratar as finanças com a devida importância, pois, embora o dinheiro não compre felicidade, a gestão adequada dos recursos pode evitar grandes tensões e assim trazer mais leveza ao dia a dia. Dada essa premissa, recomendo fortemente que procurem estratégias inteligentes de gestão monetária. O primeiro passo nesse sentido seria investir em conhecimento a respeito de economia, como mecanismos de inflação e depreciação patrimonial, para fazer escolhas conscientes e sábias. Para muitos casais, a ideia de investir pode parecer inviável, ainda mais quando os recursos são limitados. Porém, mesmo um modesto aporte mensal, quando feito regularmente, pode gerar um valor significativo no decorrer do tempo, graças aos juros compostos. Assim, considerando uma vida a dois que perdura por décadas, em que ambos fazem reservas ou investimentos para recolher na velhice, certamente encontrarão uma base sólida e confortável para o futuro. De todo modo, a escolha por determinada gestão financeira deve ser consensual e transparente, relevando espaço relacional no qual a colaboração prevalece. Logo, cultivar uma unidade fiscal é ao mesmo tempo uma estratégia para uma vida econômica próspera e também um pilar robusto para o casamento que prospera nas adversidades e bonanças que a caminhada a dois apresenta. A jornada patrimonial demanda um equilíbrio constante entre a celebração da individualidade própria e do outro e a dedicação inabalável à união. O amor, em tal contexto, é concebido como uma ação intencional que se desvela por meio do respeito recíproco, a apreciação pelas singularidades e prontidão para encarar, lado a lado, os desafios inevitáveis que se apresentam ao longo do tempo. Uma relação resiliente e enriquecedora é construída não somente em momentos de alegria, mas também em meio aos obstáculos, períodos nos quais a autenticidade do compromisso, da aliança, é desvendada e fortalecida. Esse foi esse capítulo maravilhoso. Agradeço por ouvirem todo ele. Fiquem bem. Tchau.